Pastor Bart, ele fez um desenho ali de algumas coisas que você detalhou. Essa morte, você viu ela dentro do leilão, você escutava as vozes fazendo leilão, batendo martelo, alguma coisa assim. A gente já imagina isso, nossa cabeça já flui, né? Eu via os espíritos num ritual. Um ritual de magia negra. E esses espíritos trabalhavam arduamente para que eles pudessem reclamar a minha vida. E na primeira experiência, eu fui levado, e ele foi considerado digno de morte. Eu fui levado para um ambiente, e lá tinha eu fui colocado dentro de vamos chamar de tanque de água, como se fosse ácido. E eu começava a morrer respirando aquilo terrível. E interessante que, naquele ambiente, a proposta era para que eu morresse, para que os meus órgãos fossem levados para o mercado negro da China. Mercado negro da China. Essa era a voz que eu ouvia. Você ouvia o que a voz falava? Você vai morrer e os seus órgãos serão levados para o mercado negro da China. Negro da China. Uau! Foi isso que você viu? E aí eu via ele chegava como se fosse um enfermeiro para mim. Mas chegava com a máscara e ele tinha uma face de um chinês. E eu fiquei com muita ira. Como se estivesse, de alguma forma, falando a respeito dessa praga. Em todas as experiências que eu tive, em todos os lugares que eu fui, com exceção do céu, do lugar que eu fui, que eu creio que foi uma dimensão celestial, a China estava envolvida. Muito se fala de uma programação proposital. Você acredita, ou você tinha algum sentimento, você conseguia entender que isso tinha sido programado na China, pastor? É interessante que tudo que eu, por exemplo, todos os dias a face da morte vinha, ela me encarava. E ela estava de máscara? De máscara, em silêncio. E no primeiro momento eu senti um pavor exacerbado, um medo que me consumiu. E aí eu comecei espiritualmente orando. Uhum. Eu começava a orar e eu tinha medo porque eu não me sentia só. Talvez uma amostra grata do que Jesus passou no Getsemane. Uau. Agora, foram 3 vezes, e eu não creio em coincidência, e eu peguei 3 bactérias terríveis, no sangue, na urina e no pulmão, que já estava comprometido. Uhum. E as 3 vezes era muito claro. A segunda vez, eu vi dinheiro na mão dos espíritos, e eles se materializavam em pessoas, e havia um ritual muito forte, eles pagando preço, era como se fosse um tráfico de droga, envolvendo muitas vidas. Monetariamente. Existiam valores muito altos. Então, para a vida, para o espiritual, existia todo um envolvimento natural monetário. Monetário. Havia isso naquela visão que eu tinha. E aí a voz voltou, e na hora que a morte chegou, disse: esse demônio chegou para mim com a face da morte, e ele disse: você foi considerado digno de morte. E eu começava, e aí ia chegar a hora da minha execução. Aí eu ouvi mais uma vez a voz dizer, não via, eu ouvia, não vi ninguém, mas a voz dizia: ele não pode morrer, porque um povo pagou um preço mais alto pela vida dele. E aí eu era absolvido daquele ambiente de morte. E você ouviu alguma coisa a respeito da morte também, que alguém te falou, eu lembro um pouco do que você falou, alguém te falou que você não deveria ter raiva da morte, é isso? Eu pedi para Deus, eu falava: Deus, eu só poderia encarar a morte se eu morresse. Eu falava: Senhor, então me mata, eu quero encarar a morte de frente. E aí eu morria nessa experiência. Vamos contar como um sonho. E eu ficava olhando para a cara de um chinês, de máscara, por 8 dias no sonho. E aí o Senhor, eu sabia que era o Senhor. Quer dizer, no arrebatamento você tinha um sonho, é isso? Eu tinha um sonho. E aí eu ficava 8 dias morto. Eu ficava olhando a cara daquele chinês de máscara, com aqueles olhos puxados, e ele assim, sisudo, olhando para mim. E por 8 dias no sonho eu fiquei encarando ele com raiva, com ódio. E aí Deus falava para mim: a morte não vai mudar, quem precisa mudar é você. Uau, uau, uau.